Oi, eu sou o Zé e hoje eu vim conversar com vocês sobre o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do João Guimarães Rosa. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ele é o último conto que tem dentro do livro Sagarana, que foi o primeiro livro publicado pelo João Guimarães Rosa. Ele foi inicialmente publicado em 1946, mas ele não tinha esse título. Sagarana ele foi colocado como título alguns anos depois, e ele é só mais um dos neologismos que o João Guimarães ele sempre faz. Saga é referente à lenda, e o Ana é um termo indígena que quer dizer perto de ou quase. Então é como se fosse uma coletânea de quase lendas, de coisas que quase aconteceram, que quase são reais. E nesse conto ele não vai só explorar o regionalismo, ele vai recriar o regionalismo, ele recria principalmente por meio dos neologismos que ele vai colocar dentro do texto, e ele vai mostrar justamente esse sertão desconhecido pra gente. Então ele vai colocar naquele sertão seco, que falta coisas, que tem aquela morte iminente. Então algo que a gente, hoje em dia, a gente não conhece. Aqui a gente vai conhecer a história do Augusto Matraga, que ele é como se fosse um dos manda-chuvas da época, daquela cidade do interior do sertão de Minas Gerais. E o Augusto, ele tem uma personalidade muito forte. Logo no início, a gente vai ser apresentado a uma cidade que no centro dela está acontecendo uma espécie de leilão. E nesse leilão, estão sendo leiloadas por uma noite duas prostitutas. Uma delas é a Sariema, que tem um capial, uma pessoa da cidade que não tem muitas condições, como um flertezinho. E ele tá quase conseguindo o leilão dela para passar a noite com ela, mas aí chega o Augusto Matraga e ele acaba com essa expectativa do capial de conseguir aquela mulher. Mas a real intenção do Augusto não é realmente conseguir a Sariema para ele. Ele quer chegar ali apenas para causar. Da personalidade dele, a gente vê que ele é um homem bem inflamado, ele age muito por instinto, ele não gosta de seguir regras, nem as regras dos homens, as regras civis, nem as regras religiosas da igreja. Então, acho que a diversão dele, o que faz com que ele se sinta realizado, é ser essa espécie de macho alfa que chega lá e acaba com tudo, destrói tudo. Ele é o ganhador, ele é o vencedor, ele é o fodão da história. Então ele chega lá, passa na frente de todas as pessoas que estão dando seus lances, ele conquista a Sariema e ele dispensa ela, porque o que ele queria realmente era só causar naquele local. E logo depois que ele dispensa a Sariema, ele recebe a visita do Kim, recadeiro, no meio da cidade, que ele trouxe um recado da esposa dele, pedindo para que ele retorne para casa, porque no outro dia eles vão viajar, parece que vão se mudar. E o Augusto disse que não vai fazer isso, que ele não vai voltar para casa, que ele vai continuar ali na cidade, curtindo, bebendo, porque ele gosta de beber, ele gosta de jogar, ele gosta de uma confusão. E que ela se vire lá, que amanhã ele chega e eles vão embora dali. Não é muito bem explicado porque ele tem tanto descaso pela família, mas o que a gente sabe é que a família sabe desse descaso. A esposa dele possui uma espécie de amante que tenta sempre convencê-la a fugir com ele, mas ela tem muito medo do Augusto, né? Porque naquela época a sociedade era muito machista, então se Augusto descobre que ela tá traindo ele, e com aquela personalidade, com certeza ele vai matá-la. E a filha pequena deles, que se chama Mimita, eu acho que ela tem uns 10 anos nessa época, ela também percebe que o pai não gosta dela e ela vive questionando a mãe de por que o pai não gosta delas. Também não é muito explicado a origem do Augusto. A gente sabe que ele foi criado basicamente pela avó, que era uma mulher muito religiosa, porque a mãe dele havia morrido muito cedo e o pai ele era um homem que não cuidava muito da família. Acho que ele parecia muito com Augusto, talvez, de hoje em dia. E o motivo da viagem da família é porque o Augusto ele se encheu de dívidas, ele não tá pagando os empregados dele, ele se encheu de dívidas de jogo, ele tá devendo muito na cidade, então hoje em dia ele só tem a fama de ser um burguês, mas sem dinheiro algum. Então o Kim Recadeiro ele vai levar essa resposta para dona Dionora e ela sai com a filha e o Kim Recadeiro em rumo à nova cidade que eles vão morar, né? Que eu acho que é Morro Azul, alguma coisa assim. E no meio do caminho ela vai encontrar o seu Ovídio, que é o amante dela, né? Que ele fala com ela, pede para que ela vá com ele, para que eles vão morar juntos, que Deus vai abençoar, que ela não tenha medo da morte.
E por incrível que pareça, ela aceita de boa ir com ele. Ela sabe que se o Augusto encontrá-los, provavelmente ela vai ser morta, mas ela não aguenta mais viver naquela condição com aquele homem que não a ama e que ela deixou de amar há um bom tempo. Então ela pega a filha, vai embora com a amante e o Kim Recadeiro fica ali sem saber o que fazer. Então o que é que ele faz? Ele volta para a casa deles, né? A casa que o Augusto morava com a esposa, e vai contar para o Augusto que a esposa foi embora com outro homem. E o Augusto, claro, ele decide que vai matar a esposa e a filha para que o nome dele não seja sujo. Então ele pede pro Kim chamar todos os empregados deles, os jagunços, para que eles vão juntos matar o amante, a esposa e a filha. Mas o que acontece é que os empregados do Augusto também saíram dali. Como Augusto não estava em dias com o pagamento dos empregados, além de tratá-los muito mal, os empregados meio que se revoltaram contra ele e foram trabalhar com o pior inimigo do Augusto. O inimigo dele se chama Major Consilva, ele também é um homem de grande influência naquela cidade, só que realmente ele tem dinheiro e tem várias fazendas. Tem um trecho do livro que ele comenta que ele foi acumulando grande ódio do Augusto, não só ele, como toda a cidade, porque além de tudo isso que ele fazia, todo esse alvoroço, ele também saía com mulheres casadas, noivas prestes a se casar, ele tirava a virgindade delas, que para aquela época aquilo era um absurdo. Então muita gente tinha raiva dele. Inclusive, em determinado momento do livro, eles fazem a comparação que o Augusto é como se fosse uma cobra muito peçonhenta, que quem é homem encontra ele na frente tem a obrigação de matá-lo. Então Augusto vai lá sozinho enfrentar esse major, né, acabar com ele, acabar com os capangas, para aí então acabar com a mulher, a filha e o amante. Só que quando ele chega lá, ele é pego numa emboscada e ele sofre bastante na mão do major. Então depois que ele apanha bastante, sofre bastante, o major lhe dá ordens para que levem o Augusto até a beira de um precipício, longe da terra dele, porque ele não quer sujar a terra dele com o Augusto. Marquem o Augusto a ferro, com o mesmo ferro que se marca gado, e que depois atirem ele do abismo. Os capangas, eles fazem isso. Os que principalmente fazem isso são os capangas que trabalhavam com o Augusto. Só que na hora que eles marcam o Augusto a ferro, parece que o Augusto acorda daquele estado que ele estava e se joga sozinho do precipício. E aí os capangas acreditam que o Augusto morreu. Só que o Augusto não morreu ali. Lá embaixo, naquele precipício, mora um casal de negros já meio idosos que decidem cuidar do Augusto. Eles fazem talas, eles são bem pobres, né? Então eles fazem as coisas bem artesanais mesmo, né? Pra conter os ossos quebrados, né? Tentar colocar os ossos nos lugares, cuidarem das feridas. E ali, o Augusto, ele vai sofrer bastante. Ele começa a perceber que ele perdeu tudo, né? Ele perdeu a família, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu praticamente o corpo, porque ele tá muito mal fisicamente. E é nessa parte do livro que ele vai vivenciar aquele inferno em terra. Então é uma espécie de pagamento que ele tem por todos os pecados que ele cometeu. Esses dois velhos, eles são bem religiosos, né? Em determinado momento, eles vão até chamar um padre escondido da cidade para que o padre dê a extrema-unção do Augusto. É nessa conversa com esse padre já quase moribundo que o Augusto, ele vai se prender a uma religiosidade, que ele vai acreditar que ele vai conseguir se salvar dali, e que se ele conseguir se salvar dali, ele vai mudar, que ele está passando por aquilo porque ele foi muito pecador e que ele precisa se redimir para que a alma dele também não vá para um inferno após a morte. E é nessa parte que a gente vai ver uma ambiguidade do personagem. O Guimarães Rosa, ele vai fazer uma reconstrução do personagem, esse personagem que sempre foi expansivo, que nunca tentou olhar para dentro. Ele vai tentar se redimir através dessa religiosidade que ele começa a criar, principalmente trazendo o que ele tinha da avó e por esses novos pais adotivos que ele vai considerar como os pais. E ele vai passar por uma transformação. E aí o conto, ele vai dar continuidade, mostrando esse novo Augusto Matraga, 6 anos depois, 6 anos e meio depois, convivendo ainda com esse terror do passado dele, de ter vivenciado esse inferno, de ainda ter a consciência pesada por todos esses pecados que ele fez, tendo um novo estilo de vida, um estilo de vida religioso, muito parecido com o sofrimento que Jesus Cristo passou, mas ao mesmo tempo sempre tentando meio que cair, voltar a ser o Augusto Matraga que ele era antes. E se vocês têm curiosidade em saber se o Augusto ele vai conseguir se sentir absolvido por todos os pecados que ele cometeu naquela época, ou se ele vai
infelizmente, assim, cair e voltar a ser aquele Augusto Matraga de antigamente, o que aconteceu com a filha, com a esposa dele, se eles vão se reencontrar ou não, só além do mesmo conto, porque eu não vou contar aqui. Então, se vocês já leram o conto, por favor, comentem aqui o que é que vocês acharam, as impressões que vocês tiveram. Se vocês ainda não leram, mas têm interesse, comenta aqui embaixo também que tem interesse. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de nos seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal, que ajuda bastante. E até a próxima. Tchau!